O Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Dudu Bananinha, ele processou o deputado Kim Kataguiri por injúria, difamação e calúnia. E isso se deu principalmente por uma fala do Kataguiri no plenário da Câmara. Mas antes de falarmos sobre esse assunto aqui, explicarmos o que aconteceu na história do Bananinha processando o Kataguiri, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário aqui um bom sábado, um bom dia, como é que vocês estão por aí, e também se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Vamos lá, gente. Então, o que aconteceu? Ano passado, em dezembro, o Kim Kataguiri falou o seguinte aqui no plenário da Câmara. Vou pôr um trechinho para vocês assistirem. O presidente só faz alianças não para aprovar qualquer reforma ou privatização. Ele faz aliança para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. E eu quero que fique registrado que não só o filho, mas o presidente da República são quadrilheiros, corruptos e vagabundos. Atenção, ministro da Justiça, eu desafio Vossa Excelência, eu estou cometendo agora um crime contra a honra do presidente da República, que fique registrado nos anais da casa. Vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Se tiver coragem, me processa que a gente vai discutir o mérito de cada uma dessas 3 acusações que eu faço ao presidente da República e ao filho do presidente da República no tribunal. Obrigado, presidente. Na verdade, o Kim Kataguiri aqui estava se referindo principalmente ao Flávio Bolsonaro. Como vocês sabem, Flávio Bolsonaro ele é acusado e suspeito de praticar peculato, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que ele teria organizado e participado de um esquema de rachadinha na Alerj, que significa o quê? Ele pagava o dinheiro para os assessores fantasmas, alguns deles, esses assessores se comprometiam a devolver parte do dinheiro, ou boa parte do dinheiro, para o Flávio Bolsonaro, e ele embolsava essa grana. Então vamos supor, pagava lá 6 mil reais para o assessor recebia R$1.000 e devolvia 5 mil para o Flávio Bolsonaro via Queiroz. Mas antes disso, via Ana Cristina Valle, que foi mulher do Bolsonaro antes. Então o Kataguiri vai lá na Câmara, fala isso, acusa o Bolsonaro de defender o filho quadrilheiro dele, o filho, segundo as palavras do Kataguiri aqui, o filho corrupto, vagabundo e quadrilheiro. Ele fala isso. Quem se doeu com isso aqui não foi o Bolsonaro, não foi o Flávio Bolsonaro. Quem se doeu com isso foi o Eduardo Bolsonaro, que nem sequer estava na história. E daí o Eduardo Bolsonaro processou o Kataguiri por causa disso. E também incluiu nessa acusação, também incluiu nesse processo, o fato de o Kataguiri ter chamado o Eduardo Bolsonaro de bananinha nas redes sociais. Então ele processa e isso foi parar nas mãos do Supremo, foi parar nas mãos da ministra Rosa Weber. E ela disse que não tinha mérito na ação, Ela disse o seguinte aqui, olha: inexiste tempo hábil à regularização do vício, dado o advento do prazo decadencial de 6 meses desde a data do último fato narrado na inicial acusatória. Então, assim, na verdade, em parte, o Kataguiri nem sequer mencionou o Eduardo Bolsonaro, nesse caso aí de quadrilheiro, vagabundo e corrupto, como também, quando o Bananinha entra com o processo contra o Kataguiri, já havia transcorrido 6 meses, então já não cabia mais a ação reparatória. E daí, na questão do Bananinha, acho que nem sequer menciona aqui qual é o caso, Mas daí o Kim Kataguiri foi lá e comemorou, a vitória dele contra o Bananinha, dizendo o seguinte, concluindo, pode chamar o Bananinha de Bananinha, ainda que o Bananinha não goste de ser chamado de Bananinha. Aqui só vale explicar por que surgiu esse apelido, de Bananinha, porque talvez você tenha perdido esse capítulo da novela Bolsonaro. O fato foi que durante a pandemia, o Bananinha, ele acusou a China de ter criado o coronavírus e propagado pelo mundo. Isso gerou um incidente diplomático, gerou uma crise diplomática e que levou até uma discussão com o embaixador da China no Brasil. O vice-presidente, o Hamilton Mourão, ele foi perguntado sobre essa questão, e daí ele diz o seguinte aqui, o Mourão, isso aqui é o vice-presidente respondendo essa questão da China e do Bananinha. Mourão falando: o Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum, só por causa do sobrenome. Ele não representa o governo, não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo? Então o Mourão, ele meio que, varre pro lado dessa questão, porque ele falou o seguinte, olha, o problema cresceu, escalou, porque o Eduardo Bolsonaro chama Bolsonaro, porque se fosse outro sobrenome, se fosse outro parente de outra pessoa, se fosse alguém que não tivesse nenhum vínculo com o presidente, não teria gerado esse incidente diplomático. E de fato é verdade. Se fosse uma outra pessoa sem vínculo com o presidente, não teria gerado esse escândalo. Só que o que acontece é que o Eduardo Bolsonaro, ele não é apenas alguém que está fora do governo, ele é alguém cujas ideias, partindo do Olavo de Carvalho, ele é alguém que impacta no governo do presidente. Ele é alguém que é amigo de ministros, que indicou nomes para o governo Bolsonaro, é alguém suspeito de
coordenar também o tal gabinete do ódio, que seria uma máquina de difamação do governo Bolsonaro, de criação de mentiras, de fake news. Então ele não é alguém tão desvinculado assim, porque basta pensar nesse processo, né? O Kim Kataguiri vai e ofende o Flávio Bolsonaro e o presidente, e o Eduardo Bolsonaro compra a briga. É como se a família fosse uma coisa só. É como se a família fosse um núcleo só. É como se não fosse separado. Flávio, Eduardo, Carlos e Jair. Como se fosse tudo junto. A mesma coisa. Xingou o Bolsonaro, o presidente, daí vai lá o outro se dói por causa disso e vai defender a honra do presidente. Sendo que, na verdade, nessa questão de crimes contra a honra, quem tem que iniciar o processo é quem foi ofendido. Então, nesse caso aqui, ou teria que processar o Kim Kataguiri, o próprio presidente, o Jair Bolsonaro, ou o Flávio. Mas não, o Eduardo se põe no meio do caminho. Só que nessa resposta do Mourão, quando surge esse bananinha, tem um outro fator também, além disso. E aí é o alívio cômico, né? É aí que entra o ponto cômico da história. Porque o bananinha retraça essa história do Eduardo Bolsonaro a um tweet feito pela Patrícia Leles, que, segundo ela namorou, ela ficou com o Eduardo Bolsonaro, e ela diz, né, a Patrícia Leles diz que o Eduardo Bolsonaro tem um micropênis, ou seja, ele seria um bananinha, não apenas no sentido metafórico, né, de bobalhão, mas um bananinha no sentido, bem, sexual. E daí, é claro que colou, né, quando a pessoa não gosta do apelido, daí é que cola, né, que gruda o negócio, e daí acabou ficando. Então, assim, muita gente chama, ainda hoje, né, o bananinha de bananinha, e ele certamente não gosta disso por várias questões, né, não apenas no sentido bobão, mas também no sentido, sabe, do micropênis. Mas essa é a questão. E daí entra a grande contradição desse governo e dessas figuras do governo, né, e dessas figuras vinculadas ao Bolsonaro também, como é o caso do Eduardo Bolsonaro. Porque eles diziam, né, o Eduardo Bolsonaro dizia também que a vitória do Bolsonaro na presidência significava uma ruptura de modelo social e acabar o socialismo no Brasil, né, eles iam acabar com o socialismo no Brasil. We are not going to be a socialist country anymore. Não sei se vocês sabiam, mas vocês viviam sob o regime comunista, aparentemente, de acordo com a cabeça dessas pessoas. Então ia acabar o socialismo no Brasil e ia acabar o tal politicamente correto, que é essa ditadura progressista, né, entre aspas aqui, essa ditadura da esquerda que fica ditando aquilo que pode ser dito ou não pode ser dito. Então eles iam liberar agora para que você pudesse falar o que você quisesse. Só que essa livre expressão só vale para eles, obviamente, né? Só vale para eles serem machistas, escrotos, homofóbicos, racistas, fascistas, ou seja, para eles poderem falar em coisas que são problemáticas socialmente e que leva e prejudica outras pessoas. Então, o fim do politicamente correto é para eles poderem expressar ideias, conceitos, piadas, falas nojentas. Só que quando a piada se volta contra eles, só que quando eles viram piada, né, vira bananinha, aí não pode, aí tem que processar. Imagina, ele pode ser escroto, ele pode falar coisas absurdas, ele pode inclusive prejudicar o país dele, né? Quando fala contra a China, por exemplo, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Ele pode prejudicar o Brasil falando coisas idiotas, repugnantes, escrotas, mas quando alguém vai lá e tira um sarro dele de bananinha, aí o politicamente correto voltou. Daí não, aí não pode. Não pode tirar sarro do micropênis dele. Aí não pode. Em um outro caso que a gente tem que pensar também, falando isso politicamente correto, né, quando eles se opõem, né, no discurso de posse do Bolsonaro ele disse isso, né, que era o fim do politicamente correto. E daí teve o caso recente também, do ano passado, quando chargistas começaram a fazer associação entre genocídio bolsonarista e o nazismo. Daí o Aroeira fez uma charge com o Bolsonaro pintando uma suástica e o Bolsonaro processou o Aroeira. Processou um chargista porque ridicularizou a postura genocida do Bolsonaro durante a pandemia. E esse processo foi arquivado. Ele processou tanto o Noblar quanto o Aroeira com base na Lei de Segurança Nacional e isso foi arquivado. Eu até vou ler aqui qual foi o argumento da juíza. Nesse caso, não houve intenção de ofender por parte dos investigados com motivação e objetivos políticos. Tampouco há indícios mínimos de que a conduta poderia provocar lesão real ou potencial à integridade territorial e à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à federação e ao Estado de Direito ou ao chefe dos poderes da União, porque estava baseado na Lei de Segurança Nacional. E ela prossegue ainda. É indubitável que a liberdade de expressão é um pilar da sociedade democrática e plural, estando quem exerce função pública exposto a críticas negativas, inclusive. É claro que, nesse caso aqui, você tem um artista, né, você tem um cartunista tirando um sarro do presidente. Então, é claro que nesse caso em particular, né, caso de piada, caso de humor, caso de alguns casos nesse sentido, os limites são um pouquinho mais frouxos do que em outras circunstâncias. Mas, como eu falei, esse tal fim do politicamente correto só vale para eles. Eles podem falar o que eles bem entenderem. Eles são livres para falar o que eles quiserem. Mas se você criticar, mas se você pôr o dedo na ferida, né, como foi o caso do Aroeira ou como foi o caso do Kim Kataguiri, aí não pode, aí tem que processar, aí é calúnia, difamação, injúria, aí é crime contra a honra, não, aí não pode.
é a relativização também da lei, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Basicamente é isso. E para encerrar esse vídeo aqui, ainda falando sobre livre expressão, só quero dar um desfecho aqui para a história do Monark. A gente falou várias vezes sobre esse caso aqui durante a semana, que ele começou uma série de tweets ali falando sobre livre expressão e falando, sabe, coisas que se ter opiniões racistas é crime. A gente falou sobre isso essa semana. E o que aconteceu foi que um dos patrocinadores do Flow Podcast, do qual participa o Monark, o iFood, ele decidiu retirar o patrocínio do Flow. E daí o Monark se sentiu na obrigação de vir pedir desculpas, né? Ele veio aqui e publicou o seguinte, olha: fala, manos, muita gente interpretou minha defesa à liberdade de expressão como a defesa de opiniões hediondas, como racismo ou homofobia, só reforçando que tais opiniões são abomináveis e eu gostaria que ninguém as tivesse. Todo discurso de ódio é maléfico à sociedade. Então ele vai, agora que perdeu o patrocinador, ele vai e altera a posição inicial dele, né? E, segundo o iFood, eles defendem a diversidade, repudiam qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Então, de certo modo, a visão da empresa não estava de acordo com aquilo que o Monark estava propagando por aí nas redes sociais. E é claro que muita gente só passa a rever, entre aspas, seus conceitos quando se afeta no bolso também, né? Quando se afeta na carteira. Porque enquanto ele está lá jogando suas asneiras na internet, né? Sabe? Jogando essas bobagens e influenciando muitos jovens com aquilo que ele diz, aí não tem problema. Se ele horroriza as pessoas, se ele escandaliza as pessoas ficam chocadas com o que ele diz, aí não tem problema. Mas se um patrocinador cai fora, isso não impacta apenas o Monark, mas impacta também o Igor, impacta o programa, impacta a produtora, impacta quem trabalha ali dentro. Então aí tem que recuar, né? E aqui entra em contradição, na verdade. Aqui é uma contradição enorme em relação àquilo que ele diz. Porque quando ele fala que todo discurso de ódio é maléfico à sociedade, se é maléfico, por que você não vai tomar precauções contra aquilo? Vamos supor aqui um caso. Dirigir bêbado. Dirigir bêbado é maléfico para a sociedade. Dirigir bêbado põe em risco a si próprio, você pode se matar dirigindo e você pode matar os outros. É maléfico para a sociedade. Mas aí não, mas aí quem dirige é livre. Quem dirige tem liberdade de fazer o bem entender. Ele é responsável por si próprio. Então, assim, por que criar leis contra dirigir alcoolizado? Por quê? Por quê? Por que evitar que alguém dirija bêbado? Não, deixa o cara dirigir, deixa o cara ir lá, deixa o cara fazer o que ele quer. Ele é livre. Quando o próprio Monark reconhece que todo discurso de ódio é maléfico à sociedade, e ele reconhece aqui sob pressão, na verdade, né? Mas quando ele reconhece isso, aqui ele está chancelando a necessidade de criar empecilhos, barreiras contra aquilo que é maléfico para a sociedade. Matar alguém é maléfico para a sociedade. Então existem leis que punem quem comete crimes de homicídio, e assim por diante. Aquilo que é maléfico para a sociedade, geralmente há regulamentação para aquilo, para evitar que aquilo impacte a sociedade, cause mal na sociedade. Então aqui ele está basicamente dizendo aquilo que a gente disse durante toda a semana. Ele vem aqui e reconhece que quando o dinheiro sai, né, quando o dinheiro sai, escorrega pelo bolso dele, ele reconhece que de fato, o discurso de ódio é maléfico para a sociedade e aí, nesse sentido, é importante que haja algum tipo de regulamentação, é importante que haja algum tipo de medida contra isso, contra esse discurso de ódio. Então, obrigado, Monark, por reconhecer que tudo que a gente está falando aqui durante toda a semana faz sentido. Então é isso, gente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história do Bananinha processando o Kataguiri e perdeu o prazo, né? Esse foi o caso, ele perdeu o prazo. Também me fale sobre esse fim do politicamente correto, que na verdade é apenas a justificativa desse pessoal para poder dizer coisas hediondas, propagar discurso de ódio, por exemplo. E daí tem esse caso exemplar do Monark agora, que vai, fala uma besteira e a punição vem no bolso. E aí ele é obrigado a recuar e reconhecer que, de fato, aquilo que a gente estava dizendo era real. Me digam aí no comentário o que vocês pensam, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!